Nós estamos de volta e você vai ler agora? Agora ou as nós explicações vamos ler. não foram ainda dadas? Agora nós vamos ler o verso 71 do capítulo 14. O resto foi tudo claro? Sim, sim. Tá? Ele, porém, começou a maldizer e a jurar. Aí a coisa cresce em gravidade. Não apenas negou, mas maldisse a Deus. Jurou por Deus que não conhecia Jesus. E nisto consiste todo o peso da negação de Pedro, padre? Mas não é pouco, né? Não é pouco. Praguejar e jurar por Deus. Chamar a Deus por testemunha que não conhecia o seu discípulo, o seu mestre predileto. Agora vem o galo novamente. E aí vem não conheço esse homem de quem falais, né? E o 72. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito antes que o galo cante duas vezes. Ainda nesta madrugada. Tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Bom, e aqui começam também, enquanto Pedro chora, começam os nossos problemas. Os 4 evangelistas trazem este episódio. Portanto, não é absolutamente o fato de duvidar do acontecimento. Ele tem múltipla atestação histórica. Né? Sim. Certo? De resto, quando os evangelhos foram escritos, Pedro já tinha morrido há algum tempo. Já tinha dado glória a Deus, morrendo mártir na colina do Vaticano. Todos sabiam quem era Pedro e Pedro era uma figura veneradíssima, como os outros 10 discípulos também, 10 apóstolos. Não iriam inventar uma coisa tão horrenda, tão baixa, de um personagem que se tornou famoso, sendo o primeiro líder do cristianismo. Isto aqui está fora de cogitação. Agora, por que Marcos, em primeiro lugar, colocou isto? Alguns é capaz de dar a resposta, se lembra ou não? Creio que não entramos nesse aspecto, não, na época. Não? Não, porque na aula o senhor se fixou muito em João, né? Que também narra isso. Que também narra essa, mas não entrou propriamente no aspecto de Pedro, não, aqui. Há exegetas que afirmaram, ao longo da exegese, que Marcos era um cristão antipetrino e antiapostólico. Com outras palavras, para Marcos, Pedro e os outros andavam pregando um cristianismo de sinais e prodígios, de milagres, sem o devido aprofundamento na paixão e morte de Jesus, sem insistir naquilo que Jesus teria dito: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Quem não odiar seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Frases duras de Jesus, que, segundo alguns, Pedro e os outros estariam pondo em silêncio e anunciando um messianismo falso, um messianismo de triunfo e um messianismo de milagres.
A mesma coisa, Anselmo, acontece hoje. Quem é que anuncia esse messianismo? De sinais, prodígios e milagres. Sem paixão, sem morte, sem ressurreição, sem cruz. Hoje essa veia é muito presente, ao meu ver, sobretudo nos neopentecostais, né? Pois é. No movimento Você pentecostal, né? Você está vendo como isso reaparece de formas novas, mas no fundo, é o mesmo animal que muda de pele? É o mesmo vício? Alguns afirmaram que Marcos era contrário a esse modo de ver. Ele queria um messianismo de sofrimento e de dor, para depois, só depois, na eternidade, no outro mundo, se receber o prêmio. Mas não neste mundo aqui. E com esta intenção, denegriu a figura de Pedro. Que posteriormente tornou-se o grande líder espiritual da igreja. Mas isso ele não fala. Isso ele não Gozado. fala. É Lucas quem fala isso, Sim, sim. nos Atos. Até porque também o momento histórico não supunha, não dava a Marcos tantas ferramentas, tantas condições, né? Ou já? Em 70, Pedro já havia morrido já? quando ele escreveu. Pedro morreu nos anos 60, ele escreveu no ano 70, ou 68, 71. Estão vendo? Está vendo? E os telespectadores parece, segundo alguns exegetas, que Marcos queria mostrar um messianismo verdadeiro. E o messianismo verdadeiro é de um Jesus solitário, de um Jesus abandonado, de um Jesus marginalizado, de um Jesus julgado, de um Jesus condenado e de um Jesus morto, solitário também na cruz. E todo aquele que quiser segui-lo, tome a sua cruz de cada dia, ou a sua cruz do martírio, e o siga também. O padre, certamente o nosso telespectador pode estar se confrontando, e creio que sim, com muita reflexão, com muitas ideias, e uma das muitas ideias que pesa no momento como este da paixão é estas duas imagens quase que contrastantes, né? Jesus que diz, eu sou, Pedro que nega, Eu não sou. eu não sou, e Judas que entrega. A pergunta talvez seja, por que Jesus então elegeu Pedro como tal? Essa afirmação já foi feita no século II por um adversário do cristianismo chamado Celso. Já ouviu falar em Celso? Pois é. O vosso mestre não era Deus? Então, como fez escolhas tão erradas, como a de Judas, por exemplo? Talvez nós respondamos levando a sério a humanidade de Jesus. Quer dizer, no ato de escolher, Jesus o fez como homem. Como homem. Como homem. Bem, ele era Deus. Hoje nós dizemos a pessoa é uma só, a pessoa divina, porém em condições humanas. Aí, Nicéia, Calcedônia, quer que entendamos cada natureza no seu próprio nível, né? Que não as misturemos nem as confundamos, né? Sim, sim. Então, Jesus poderia ter feito uma escolha infeliz. E isto não vai contra a onisciência de Jesus, porque aí nós partimos para o lado da divindade, da natureza divina. E estamos falando aqui da natureza humana, né? Certo? Mais alguma questão que... Creio que... Agora, que você responderia, ou poderia responder, a essa objeção de que Marcos era antipetrino? E elaborou um texto antipetrino para desconfessar o messianismo ou o protocristianismo pregado pelos 10 ou pelos 11. Você teria alguma coisa a objetar ou alguma...
Eu creio, a meu ver, que eu não sei se o evangelista, se Marcos, de acordo com o momento histórico da época, já reunia tantas credenciais psicológicas que hoje, no texto dele, nós possamos encontrar resquícios para uma interpretação como essa. Está aqui. Está aqui. Mas que disto a gente possa tirar uma tese provando intuições psicológicas Mas a partir do autor, texto, não acredito. você pode provar o contrário a partir do texto do Evangelho. Em Marcos eu não consigo. Em João eu consigo. Não misturemos Marcos com Em João. Marcos eu não consigo, mas em João eu sim. consigo. Você consegue sim. Pelo chamado de Jesus a Pedro à beira do mar, eu consigo, Pedro elevado. Você consegue perfeitamente. É só ler o capítulo 16. Vire a página só. Só tem a ocupação, a tarefa de virar a página. Veja o capítulo 16, versículo 7. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Tá. Que ele vos precede na Galileia. Eu nunca me ative que tinha a palavra Pedro aqui. Porque, na verdade, na minha cabeça, o verso é: mas ide dizer aos meus irmãos que eu estou na Galileia. Isso é João, né? Na verdade é João. Bem, nós temos que encerrar o nosso programa mais uma vez. Então, nós agradecemos a audiência, a você, querido telespectador, e te desejamos uma boa semana.